Quando se fala em vida nos planetas, o que é que vem à sua mente? Provavelmente você imagina algo parecido com diversos biomas da Terra, desde densas florestas tropicais até as tundras do Ártico, passando por pradarias montanhosas e até as profundezas dos oceanos. Mas mesmo aqui na Terra, a vida não está restrita apenas à superfície dos continentes, aos oceanos ou à parte inferior da atmosfera. Olá, pessoal! E quanto à vida que pode existir nas profundezas do planeta? Por que isso é tão importante para a astrobiologia, o estudo da vida no universo? E o que tudo isso tem a ver com satélites cobertos de gelo que orbitam outros planetas? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. E a partir de agora, tudo vai ficar claro quando você assistir a esse vídeo. Então, bora começar! O milagre do reino subterrâneo. Nas profundezas da Terra habitam seres extremamente peculiares, um tema que aparece em todos os mitos e lendas dos povos do mundo. Ao longo do tempo, nós estudamos com bastante detalhes as camadas superiores da crosta terrestre. E graças a isso, hoje podemos afirmar com convicção: não existem dragões, gnomos, kobolds, nem belas princesas escondidas sob nossos pés. Mas, em vez disso, encontramos outra coisa: um número incontável de bactérias e arqueias. À primeira vista, a vida que existe nas profundezas da litosfera parece frágil, efêmera, quase insignificante. Mas, na verdade, não é nada disso. Em 2009, foi criado um centro de pesquisa chamado Observatório de Carbono Profundo, no Instituto Carnegie de Washington. O objetivo desse projeto é entender qual é o papel do carbono nos diversos fenômenos que ocorrem na crosta terrestre. O carbono é um dos elementos mais fundamentais para a existência de qualquer forma de vida. Para estudar isso, o observatório reuniu cientistas de várias áreas: biologia, química, geologia, entre outras. E foi assim que as pesquisas revelaram uma descoberta impressionante: quase 70% da biomassa microbiana do planeta pode estar vivendo debaixo da Terra. Vamos tentar imaginar o que isso significa. Os seres unicelulares são muito mais numerosos do que os seres multicelulares. Ou seja, esses 70% representam uma quantidade tão absurda que ultrapassa a massa total de todas as plantas e animais da superfície. Na verdade, há muito mais vida comprimida nas profundezas da Terra do que nas densas selvas tropicais da superfície. Mas até que profundidade a vida consegue penetrar sob nossos pés? O recorde atual pertence a uma bactéria chamada Desulforudis audax-viator. Ela foi descoberta em 2008, na água subterrânea da mina de Mimponeng, na África do Sul. Essa água foi coletada a cerca de 3 quilômetros de profundidade em relação à superfície. Os cientistas acreditam que essas bactérias talvez consigam sobreviver ainda mais fundo, em regiões a cerca de 5 quilômetros abaixo do nível do mar. A descoberta da bactéria representou um avanço enorme para a biologia. Foi um acontecimento tão importante quanto a descoberta da vida ao redor das chaminés negras no fundo do mar na década de 1970. Essa descoberta abalou a ideia, antes amplamente aceita, de que a vida depende necessariamente da luz do Sol. Agora sabemos que muitos micro-organismos conseguem viver confortavelmente, mesmo em ambientes completamente privados de luz solar. Essa bactéria não precisa nem de oxigênio nem de luz solar para sobreviver. Ela obtém energia por meio de reações químicas entre sulfatos e hidrogênio. Esse hidrogênio é gerado na água graças à radiação emitida por rochas radioativas. Mas essa bactéria ainda guarda outras características fascinantes. Por exemplo, ela é o único ser vivo conhecido atualmente que consegue ser totalmente autossuficiente, sem depender de nenhuma outra espécie, formando um ecossistema composto exclusivamente por indivíduos da própria espécie. Além disso, ela não depende de nenhum processo biológico externo, não se alimenta de outros organismos e sua população é regulada pelas duras condições do ambiente ao redor. Os cientistas também observaram que o ritmo de divisão celular dessa bactéria é incrivelmente lento. Cada indivíduo pode viver por 1000 anos ou mais e pode levar séculos entre uma divisão e outra.
No entanto, ainda não se sabe ao certo se esse comportamento é comum entre os organismos semelhantes ou se estamos diante de uma exceção extraordinária. O curioso é que desde a descoberta revolucionária na África do Sul, a Desulforudis audax-viator também foi encontrada em outras partes do mundo, como na Sibéria e na Califórnia. E, por exemplo, as amostras da Sibéria se dividem a cada 28 horas, e não em intervalos de 1000 anos. E isso é um ritmo totalmente normal. É claro que os limites da biosfera não são os mesmos em todos os lugares. Em placas continentais antigas, onde quase não ocorrem grandes deslocamentos da crosta terrestre, a vida pode alcançar profundidades bem maiores do que em áreas com atividade vulcânica intensa. Um dos fatores que explicam isso é a presença da chamada barreira geotérmica. Quanto mais fundo se vai, mais a temperatura sobe, até ultrapassar centenas de graus Celsius. E isso pode ser fatal até mesmo para os micro-organismos adaptados a ambientes extremos. Em regiões onde ocorrem intensos movimentos tectônicos, esse aumento de temperatura é ainda mais rápido. De todo modo, até que profundidade a vida é capaz de penetrar? Já está comprovado que a vida não depende necessariamente da luz solar nem do oxigênio. Mas mesmo assim, nenhum ser vivo consegue sobreviver sem água. E à medida que se desce, a quantidade de água disponível vai diminuindo. Isso acontece porque o aumento da pressão fecha as fissuras por onde a água poderia infiltrar-se a partir dos oceanos. E de acordo com cálculos dos cientistas, a combinação entre falta de água, alta temperatura e pressão extrema torna inviável a existência de vida a cerca de 10 quilômetros de profundidade. Por outro lado, como vimos há pouco, até agora só conseguimos detectar a presença da biosfera em profundidade de até 3 quilômetros. É bem provável que no futuro próximo consigamos encontrar amostras de vida em camadas ainda mais profundas. No entanto, tudo tem um limite. Seja como for, o que encontraremos lá embaixo com certeza serão apenas bactérias ou arqueias, ou seja, os organismos unicelulares mais simples que existem. Em profundidades tão extremas, nenhum tipo de planta ou animal seria capaz de sobreviver. Tudo isso é sem dúvida fascinante, mas será que esse tipo de pesquisa tem alguma utilidade prática? Com certeza tem. O estudo de micro-organismos que vivem em ambientes extremos pode nos permitir sintetizar novos materiais. E esses materiais poderão ser usados em áreas como a construção civil, a indústria têxtil e muitas outras. Quem sabe, em um futuro distante, consigamos até desenvolver biorobôs capazes de operar no fundo do mar, onde até os equipamentos mais avançados deixariam de funcionar. As profundezas da Terra e as profundezas do cosmos. O estudo da vida que habita o interior da Terra pode, na verdade, ser útil também para a astronomia. Quanto mais entendermos em que condições uma biosfera pode existir, mais se ampliam as possibilidades de encontrarmos astros capazes de abrigar vida. Normalmente, quando se pensa em planetas com chance de ter vida, imaginamos mundos muito parecidos com a Terra. No entanto, entre os exoplanetas que já foram descobertos, são poucos os que parecem realmente adequados para a vida. E mesmo que um dia encontremos sinais claros da existência de uma biosfera nesses mundos, como faremos para investigá-los com mais profundidade? Será que partiremos rumo a esses sistemas estelares distantes? Claro, gostaríamos de ser otimistas, mas pelo menos nas próximas décadas, isso ainda parece impossível. No entanto, o exemplo dessa bactéria mostra que a vida pode existir em condições completamente diferentes da superfície da Terra. Por exemplo, talvez ela consiga sobreviver mesmo a temperaturas acima dos 60 graus, sem oxigênio, sem luz solar e sob enorme pressão de vários quilômetros de rocha. E muitos dos mundos do nosso sistema solar não apresentam ambientes subterrâneos tão extremos assim. Além disso, já sabemos que para a vida basta uma pequena quantidade de água e uma fonte de energia capaz de sustentar colônias microscópicas por bilhões de anos. Também está claro que uma grande diversidade de espécies nem sempre é essencial. Para as nossas bactérias reclusas, a simples presença de outras da mesma espécie já é o suficiente. O verdadeiro problema nesse caso seria uma mudança brusca nas condições do ambiente. Mas no subsolo, esse tipo de alteração tende a ser bem menor do que na superfície. Ou seja, qualquer astro com crosta rochosa que contenha água e elementos radioativos pode potencialmente abrigar a vida.
Claro, seriam apenas seres unicelulares, e para encontrá-los seria preciso escavar muito fundo. Mas mesmo assim, essa descoberta seria revolucionária. A possibilidade de uma biosfera extraterrestre densa não se limita às águas subterrâneas de Marte ou aos oceanos sob o gelo de Europa. Também pode haver vida sob a superfície de Plutão, de Ceres ou até mesmo em asteroides que à primeira vista parecem completamente sem graça. E mais, encontrar vida fora da Terra pode nos ajudar a resolver outro mistério: como surgiu a biosfera aqui no nosso planeta. Se forem encontradas semelhanças com a vida terrestre, isso pode servir como uma prova importante da hipótese da panspermia, a ideia de que a vida teria chegado até o nosso sistema solar vinda de outro lugar do universo. E onde houver uma biosfera, talvez até existam vestígios de civilizações de bilhões de anos atrás, ou quem sabe, seres inteligentes. Quem diria que essas bactérias discretas, que viveram isoladas por milhões de anos, poderiam guardar a chave para desvendar os segredos de civilizações alienígenas? Muitas das maiores descobertas científicas começaram com pequenas pistas que pareciam não levar a lugar nenhum. Será que estamos justamente diante de um desses casos? Ninguém pode saber ao certo. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Tchau, tchau.